Boa noite, meus amados. Que bom podermos estar aqui mais uma vez para adorar, bendizer o nome do Senhor. Eu quero, nesse momento, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá para poder bendizer o seu nome. Quero também agradecer a você que está nos acompanhando através do Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, do Facebook, também da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Esteja conosco até o final. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe as vossas famílias. Vamos crescer mais um pouquinho no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe os nossos amados aqui presentes, os irmãos que vieram a este lugar para adorar, para bendizer o nome do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos estar louvando ao Senhor neste culto maravilhoso desta noite, com o hino 236 do nosso cantor cristão. Quero convidar os nossos instrumentistas para estar conosco aqui neste momento, para que possamos adorar, bendizer o nome do nosso bom Deus. – 236 do nosso cantor cristão. Estejam prontos para cantar com toda a força, para adorar o nosso Deus. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor? Ó, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor, bastou as culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor? Ó, vem já, descanso te dará, sim, para vir ao Salvador. Tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor? Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer, e sempre que busca teu bem, confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor? Ó, vem já, descanso te dará. Amém. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, é bom adorar o Senhor.
Quero convidar o pastor Elvis, ele vai orar ao Senhor, vai agradecer pela sua vida. A você que está nos acompanhando através do Instagram, você que está nos acompanhando no Facebook da igreja, Deus abençoe você, fique conosco, vamos até o finalzinho deste culto, vamos crescer no conhecimento. Vou pedir à igreja se colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus. Amém, boa noite, amados, vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, glorificado, exaltado seja o teu santo e precioso nome, Pai. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Nós clamamos ao Senhor para que neste momento, ó Pai, os nossos corações, cada coração aqui nesta noite, ó Pai, seja presencialmente ou através das nossas redes sociais, estejam, ó Pai, cultuando ao Senhor com o coração, ó Pai, aberto para receber a Tua palavra, com o coração contrito, ó Pai, em adoração ao Senhor, ó Pai. Nós clamamos que o Seu Espírito Santo fale a cada um de nós nessa noite, que possamos aprender da Sua palavra, ó Pai, e sermos praticantes dela, que através da Sua palavra, ó Pai, possamos conhecer mais o Senhor e sermos, ó Pai, capacitados a fazer do Senhor conhecido, compartilhar o Seu amor por onde quer que estejamos. Clamamos que o Senhor use o Teu servo mais uma vez, o pastor Lenilson, e que a Sua palavra seja pregada com poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a irmã Epifânia para adorar o Senhor, uma mensagem musical. Som. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente o adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou.
Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Colossenses 3, do versículo 12, nós vamos até o versículo 17. Nós vamos estar lendo essa porção da palavra de Deus, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai-vos e admoestrai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos falar um pouquinho nesta noite sobre o discípulo vivendo no corpo de Cristo. Primeiramente, a palavra discípulo quer dizer enviado, ou estudante, ou aquele que está aprendendo. Quem aprende, quem entra para a escola, na verdade, ele ama a escola, nunca sai da escola. Ele fica toda a vida querendo aprender mais. É como aqueles que entraram lá, aprenderam a ler, depois o ensino médio, ensino fundamental, depois vem aí a parte acadêmica e vai seguindo, como na semana passada nós tivemos com um senhor que ele tem uma idade muito boa, 68 anos, ele tem 2 mestrados, ele tem também 2 doutorados, ele tem algumas pós-graduações e algumas graduações, e pretende ainda estudar, fazer direito. Ele é um matemático, é uma pessoa muito experiente. E pude ver o quanto ele ama a escola. A escola é boa, a escola é uma coisa boa, é bom a gente estudar. Eu continuo estudando, não na escola, mas eu estudo, pretendo voltar à escola, ou seja, fazer mais algumas faculdades, se for da vontade de Deus. Mas é bom estudar. Assim são os discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. E como discípulo de Cristo, nós estudamos. Estudamos de manhã, estudamos à tarde, estudamos à noite e vivemos estudando. Ontem mesmo eu tive que estudar alguns capítulos da Bíblia para poder explanar pela manhã aquilo que Deus colocou no meu coração. Estamos estudando pela manhã o livro de Gênesis, já estamos no capítulo 27, agora vamos para o capítulo 28 em diante, e assim a gente vai estudando, aprendendo mais a palavra de Deus. Quanto mais o discípulo ele estuda a Bíblia, ele acha coisas preciosas na Bíblia. Eu digo que a Bíblia é um garimpo, onde tem muito ouro, muitas joias preciosas. Quanto mais a gente garimpa a Bíblia, a gente vai achando coisas boas, maravilhosas, que já passamos por ali e acabamos de entender ainda outras coisas, em virtude da luz do texto. Eu falo a luz do texto. Então, quando você observa, o texto está nas suas mãos, vai para a tela também. Você que está nas redes sociais pode nos acompanhar. No versículo 12 desse texto, quando ele fala revestir, pois, como eleitos de Deus. Eu não vou nem falar dos eleitos, eu falo de revestivos.
Revestir de quê? Do conhecimento de Deus, do poder do Espírito Santo. O crente, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, ou seja, do conhecimento dele, para o nosso crescimento espiritual. Quanto mais a gente se envolver com a palavra de Deus, menos problemas vamos ter. Seremos talvez menos problema para outras pessoas. Por isso que precisamos ler, precisamos conhecer mais a palavra. Quanto mais ler a Bíblia, quanto mais você ler a palavra de Deus, mais se aproxima de Deus, mais você é abençoado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Eu vou destacar nesse texto algumas coisas que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, mas gostaria que você observasse desse versículo 12, quando ele fala eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Os eleitos são aqueles que hoje, os de Deus, foram aqueles que tomaram posse, porque a Bíblia nos diz categoricamente que todos foram eleitos, mas nem todos tomaram posse. Há alguns candidatos que estão tomando posse ao longo da vida, como aqueles que vêm à frente, aceitando Jesus, e é de coração, ele acaba se convertendo, ele toma posse no reino de Deus. Há muitos que estão fora, foram eleitos, são eleitos, mas não tomaram posse porque não querem intimidade com Deus. Durante os anos de ministério, nós temos encontrado com jovens, senhores e senhoras, que ainda estão afastados do Senhor, e nós temos aconselhado a tomar posse. Por isso, a você que está em casa, está nos acompanhando, a você presencial, que ainda não tomou posse, toma posse no reino de Deus, seja presente na igreja de Cristo, porque é preciso estar estreitando a amizade com Deus. A Bíblia nos diz, isso que é a luz do texto. Quando eu falo a luz do texto, quando ele diz como eleitos de Deus, ele fala eleitos de Deus, porque Deus elegeu todo ser humano, mas tem aqueles que são eleitos de Deus, e os eleitos de Deus são aqueles que trabalham na igreja, são aqueles que são fiéis ao Senhor, como pela manhã nós falamos de Abraão. Abraão era um eleito de Deus, ele aceitou o Senhor aos 75 anos de idade, se tornou missionário aos 75 anos de idade e foi trabalhar no campo missionário. Durante a sua caminhada, ele fez com que toda a sua casa se convertesse ao Senhor. Eu falo a sua casa porque ele tinha muitos servos, ele tinha muitos trabalhadores, e todos eram tementes a Deus. Então ele era um eleito de Deus. Mas é possível de ter nas nossas igrejas evangélicas aqueles que são membros da igreja e não são eleitos de Deus. São aqueles que não são convertidos, são aqueles que ainda não colocaram as suas vidas à disposição do Senhor. Os eleitos de Deus cumprem aquilo que está na palavra de Deus, ou seja, fazem a vontade de Deus. Observa o texto que está nas suas mãos, quando ele diz eleitos de Deus, tá? Eleitos de Deus, santos, tá? E amados de coração. Eu só vou usar essa palavra, eleitos de Deus, santos, tá? Eleitos de Deus, santos e amados. Quer dizer, os eleitos de Deus são santificados. Os eleitos de Deus, aqueles que são convertidos, são santos. O que ele quer dizer com isso? Porque os santos não se envolvem com as coisas deste mundo. Eles não têm prazer nas coisas do mundo. Mas há aqueles que são eleitos, não são de Deus, são membros das nossas igrejas, mas não são santos. A Bíblia diz que nós somos santos. Eu sou santo. Você é um santo. Se você não considera um santo, você não é convertido. Agora, como saber se eu sou convertido ou não? Como saber se sou convertido ou não? É fácil. Basta você ver como está a sua vida com Deus, como que você está andando diante de Deus, como está a sua vida diante do Senhor, nas suas contribuições, nas suas participações, no amor na família, na sociedade. O convertido, ele sabe.
mas há aqueles que se gabam. Eu sou convertido, eu vou para o céu. Ele bota o eu na frente de tudo. É eu vou para o céu, eu sou convertido, eu sou mais crente do que aquele irmão. Não é por aí. Você está ostentando uma coisa do eu. Quer dizer, não é o natural, é o seu natural, o eu quero, eu posso, eu sou. Mas ele diz santo. Os santos são humildes. Os santos, eles não ostentam aquilo que as pessoas falam por aí e pensam. Os santos, eles têm tanta humildade que eles não falam. Eles trabalham. Eles não ficam ostentando a prosperidade, no saber, no ganhar, no ter. Eles são do Senhor. Eles são humildes do Senhor. O texto, ele fala também de perdoando, no versículo 13, quando ele fala perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, né? Então tem aí ao perdão. Uma coisa difícil de acontecer, não é isso? Uma coisa difícil de acontecer na vida das pessoas é o perdão. A gente precisa perdoar. Quem perdoa, ele não fica lembrando, Tem pessoas que ficam, eu perdoei. Então ele não fica lembrando. Acabou. Ele volta àquela amizade, ele volta a ter aquela amizade, ele volta a trabalhar, ele volta a ter uma vida normal. Então, perdão é uma coisa do crente. Agora, vamos o que eu desejamos falar nessa noite, quando o discípulo vivendo no corpo de Cristo. O discípulo é aquele que estuda, é aquele que vive estudando o tempo todo da palavra do Senhor, ele gosta de estudar para ajudar outras pessoas. E quando falando vivendo no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Aqui nós somos uma igreja. Na igreja eu faço a minha parte, o irmão faz a parte dele, todos fazendo com fidelidade, nós estamos no corpo de Cristo. E quem é o cabeça da igreja? É Cristo, é Ele que comanda a igreja. E quando eu falo discípulo vivendo no corpo de Cristo, o discípulo é o convertido. A igreja pode ter o número de membros que venha a ter aí no seu hall de membro. Pode ter 50, 100, 200, 300 membros, 2.000 membros, mas nem todos esses membros fazem parte do corpo de Cristo. Apesar de ter muitos deles que são dizimistas, são ofertantes, mas são ostentadores do poder, do eu, do ter, eu sou, eu quero, tem que ser... É assim. Nós temos muitos crentes nas nossas igrejas que têm essa facilidade de querer mandar na igreja, de querer discutir, acha que a igreja é um parlamento, acha que a igreja é um sindicato que vai reivindicar, que vai brigar no bom sentido, né? Que eles lá fazem isso lá no sindicato, mas eu quero dizer que a igreja não é isso. A igreja é um lugar aonde Cristo é o cabeça. Na igreja, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela é pura, ela é imaculada, ela é santa, porque os membros da igreja são santos. São santos. Então, por isso que só faz parte da igreja de Cristo os santos. Os santos são aqueles que vivem para a glória de Deus, são aqueles que sustentam a igreja do Senhor, com seus dízimos, com as suas ofertas, com seu amor, com seu trabalho, sua dedicação. Todo crente assim, ele é um psicólogo, ele é um diácono, ele é um sacerdote, ele é um profeta, ou seja, ele é versátil dentro da igreja, porque ele ama servir o Senhor. Por isso, a Bíblia nos diz categoricamente que o discípulo é chamado para viver no corpo de Cristo. Eu não posso ser um discípulo fora do corpo. Eu não posso ser um discípulo fora da igreja. Há muitos anos atrás, lá no meu primeiro ministério, um irmão saiu da igreja. Ele tinha uns problemas dele, ele que teve que ser afastado por bigamia, não pode ter bígamo dentro da igreja, e a mulher dele também não aceitou aquilo, e nós trabalhamos, e ele decidiu, olha, eu agora sou crente em casa, eu sou discípulo do Senhor, eu não preciso de igreja para eu entrar no céu, eu vou viver minha vida assim. Bem, falei para ele, olha, esse não é o caminho, porque a Bíblia diz que o santo, ele vive no corpo de Cristo, e quem comanda a igreja é o próprio Cristo. Então, o discípulo é chamado para viver no corpo, ou seja, na igreja.
a igreja poderosa, a igreja que proclamadora, a igreja missionária, a igreja, nós aqui como igreja local, nós temos aqui um grupo de irmãos que fazem parte dessa igreja onde Cristo é o cabeça. Eu não posso dizer que todos, eu posso estar errando, mas eu falo um grupo, porque eu não sei quantos estão realmente nessa luta de levar o evangelho adiante. Então, viver no corpo de Cristo é um privilégio. E nem todas as pessoas que estão dentro das nossas igrejas descobriram isso. Eles ainda não descobriram que é gostoso ser crente, é maravilhoso ser crente. Ser crente é uma coisa maravilhosa. As pessoas às vezes aceitam a Cristo com medo do inferno, mas depois que passa a ter intimidade com Cristo, a vida é tão gostosa que a gente não pensa no inferno, a gente só pensa em trabalhar, em ganhar outras pessoas para Cristo. Sabe por quê? Cristo é o cabeça e nós somos a igreja. Nós somos o corpo, e como corpo cada um tem sua função. Uns são levitas, outros são pregadores, outros são evangelistas, outros são professores, outros trabalham nos departamentos da igreja, e todos trabalham com amor e dedicação e com zelo, e com fidelidade ao Senhor. Olha, uma das coisas mais gostosas na vida do crente é a fidelidade. Tem irmãos que eles ficam felizes, de poder declarar isso dentro da sua casa, não lá fora, porque os irmãos não fazem isso. Os irmãos não chegam lá fora e falam, eu sou dizimista, eu sou fiel dizimista da igreja. Eles não falam isso, mas eles em casa, muitas famílias se reúnem em casa para agradecer o Senhor, o ano que dizimou o Senhor, a oportunidade que o Senhor deu do emprego, de ganhar o dinheiro e de entregar lá na igreja. Está aqui, pastor, está aqui para a igreja trabalhar, porque a igreja ela trabalha com amor e dedicação. Quando nós recebemos os dízimos e o tesoureiro ele panha, coloca no banco, esse dinheiro ele é movimentado, ele tem muitas funções. Esse dinheiro ele tem participação até na Aliança Batista Mundial, ele tem participação em muitos lugares, muitas pessoas são beneficiadas com o seu dízimo, com a sua oferta. É por isso que aqueles irmãos que são fiéis nos dízimos das ofertas, eles são felizes, porque sabem que o seu dinheiro está chegando em lugares longínquos, onde as pessoas estão necessitadas de ouvir o Evangelho de Cristo. Por isso que nós somos uma igreja poderosa, uma igreja que ama servir o Senhor. O discípulo é chamado para viver em um único corpo, é o que diz a palavra do Senhor, porque no corpo de Cristo só vive um novo homem, não tem lugar para o velho homem. Então o discípulo, ele é chamado para viver em um único corpo, que é o corpo de Cristo. Ele não pode estar no mundo e estar dentro da igreja. Se ele pensa que eles têm o nome no hall de membro da igreja, e ele está lá no mundo, mas se Jesus voltar, ele vai para o céu, não vai. Às vezes nós temos aqueles que estão dentro da igreja, mas às escondidas estão bebendo, estão participando de coisas que o mundo oferece. Ele não é membro do corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo é como se você jogasse uma massa na parede com liga e ela firmasse, não caísse. Quando você faz uma massa fraca, os pedreiros sabem disso, os ajudantes, e joga na parede com pouca liga, ela cai. Porque ela não tem estabilidade, ela não vai firmar. Mas quando nós estamos ali no corpo de Cristo, nós temos estabilidade, nós nos firmamos ali, porque quando nós estamos no corpo de Cristo, Ele nos abraça, Ele fica conosco, Ele não nos deixa cair. É por isso que vale a pena servir ao Senhor. Por isso que o discípulo ele é chamado para viver em um único corpo. A própria palavra de Deus diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, nós não podemos servir ao Senhor do céu e o Senhor do inferno. Nós temos que servir um único Deus. Nós temos que ser fiel ao único Deus. Nós temos que servir ao único Deus, ao Deus Jeová. Não pensa que Abraão, no seu tempo de fidelidade, se o diabo não tentou para que ele deixasse a fidelidade do Senhor, tentou sim.
O próprio Jesus, que era Deus, o diabo não sabia que ele era Deus. O diabo falava assim: eu te dou tudo isso se você prostrar e me adorar. O Senhor disse: não posso fazer isso. O Senhor nos deu um exemplo para o crente, que o mundo oferece. O diabo botou uma mesa, abriu a janela do mundo e falou para Jesus: está aí, te dou tudo isso se você me adorar. As pessoas hoje estão vivendo assim. O diabo abre as janelas, as portas, e as pessoas: opa, vou aproveitar. Não é por aí. Por isso que nós temos que viver num único corpo. Custe o que custar. Se você venha sofrer, passar lutas e provações, não abandone o Senhor. Fique sempre na presença do Senhor, porque no corpo de Cristo só pode viver um novo homem. O velho homem não pode mais. O apóstolo Paulo diz: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós não podemos mais olhar para trás. As coisas que ficaram para trás, ficaram. Nós não podemos mais arrastar correntes. Nós temos que agora olhar para Cristo. O nosso alvo é Cristo. O que passou, passou. Vida nova, mas nova com o Senhor. Porque o novo homem só vê o quê? O bem do corpo de Cristo. O novo homem sabe que na igreja ele tem condições de ter uma qualidade de vida espiritual. Não adianta a gente pensar que no mundo vamos viver bem. Não, o próprio Jesus disse o quê? No mundo tereis o quê? Aflições. E ele disse: eu venci o mundo. Ele nos deu esse exemplo, então nós temos que vencer também. Então o corpo de Cristo, no corpo de Cristo vale a pena. Vale a pena porque Ele é o cabeça, é Ele que está na direção. Nós vamos passar lutas e provações, vamos passar pelo vale sombrio, vamos passar por todas as aflições, mas vamos passar, nós não vamos ficar, porque nós estamos no corpo de Cristo. O velho homem, no velho homem, há lugar para a ira, contendas, idolatrias, impureza, prostituição e todo sentimento egoísta, mas o novo homem não. Quando a gente aceita Cristo, é como que caísse todas as escamas. Lembra do apóstolo Paulo? As escamas caíram. E o apóstolo Paulo começou a caminhar com uma nova visão. Ele teve uma visão do reino. Quando a gente aceita Cristo, tudo aquilo que outrora estava na nossa vida, o egoísmo, a idolatria, a impureza, a prostituição, a contenda, o sentimento egoísta, tudo isso cai. E passamos a ter o quê? Um coração diferente, um coração que ama. Nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de viver uma vida melhor. E isso porque estamos na direção do Espírito Santo. Mas a terceira coisa que encontramos nesse texto, que o discípulo recebe as bênçãos, porque elas são destinadas ao corpo, à igreja. A igreja que é abençoada. Você recebeu bênção na sua casa, você foi abençoado na sua família, a igreja foi abençoada. Então, aqui vai dizer, porque as bênçãos são para a igreja que recebe as bênçãos. Quando nós bebemos a água, saciamos a sede, todo o corpo fica tranquilo, né? Uma tranquilidade, todo o corpo fica num bem-estar tremendo, porque estavam sedentos e bebemos uma água, que coisa maravilhosa. É assim, né? O membro recebe a água e todo o corpo fica na maior tranquilidade. É assim, quando a igreja recebe, alguém recebe as bênçãos, a sua família recebeu a bênção, se você recebeu a bênção, se você é membro da igreja, a igreja ela tem que agradecer ao Senhor, porque toda a igreja ela foi abençoada. A igreja, a Bíblia nos diz categoricamente no texto, que a igreja é eleita. Vamos pensar um pouquinho, é um pouco difícil, né, da gente falar, a igreja é eleita. Por que a igreja é eleita? O eleito não somos nós não somos os eleitos de Cristo. Você não foi eleito, então a igreja ela tem os eleitos de Cristo, aqueles que tomaram posse, aqueles que trabalharam, só podem ser membros da igreja os eleitos de Cristo, quer dizer, os eleitos de Deus. E a igreja, além de ter os membros eleitos, aqueles que têm responsabilidade no corpo de Cristo, aquele que vive para a glória do Senhor, a igreja é santa, porque ela é constituída dos santos. De você e eu, nós somos santos.
Aquele que diz, eu não sou santo não, então você não é membro da igreja. Tá? Se tem algo ainda, se você declarou também, está declarando que você não é membro da igreja, mas que você não é um santo, então se torne um santo. Começa a esboçar a sua vida e ver aonde precisa ser melhorado, aonde tem que consertar mais um pouquinho para que você se torne um santo, como Abraão, como Elias. A Bíblia diz claramente que Elias se tornou um santo. Na verdade, Elias ultrapassou os 100% de santidade, porque não pôde morrer, não deu tempo morrer. Elias não deu tempo morrer, de tão santo, não deu tempo, nem de infartar, de vir uma doença rapidamente, tirar ele um infarto fulminante, não deu tempo a doença chegar e matar Elias, porque Elias, ele se tornou tão santo, que ele foi numa carruagem para o céu, foi embora, montou numa carruagem e foi embora para o céu. Foi transformado, transladado, foi para a glória, a presença do Senhor. Então nós somos os santos. Nós somos santos, e os santos são aqueles que vivem para a glória de Deus, são aqueles que fazem a vontade do Senhor. A igreja, ela também, ela é amada, ela é amada, ela transmite o amor, ela transmite, assim como o santo, porque os santos vivem separados das coisas do mundo, dificilmente você vai ver um crente santo, um crente fiel, lá no meio das coisas erradas. Crente fiel, crente fiel, você não vai ver o crente fiel no meio das coisas erradas, mas você vai ver crentes, crente entre aspas, aquele que diz, eu sou crente, eu sou dizimista, eu faço, às escondidas, temos muitos crentes fazendo coisas erradas, mas tem jeito, esses crentes podem se consertar, eles podem voltar atrás, consertar suas vidas e passar a ser santo, porque Deus é tão bom que Ele perdoa, e Ele é capaz de perdoar o seu erro, porque Deus, Ele vê o coração, Então a igreja, ela é amada. Por que ela é amada? Porque Cristo é o cabeça, e como cabeça, aqueles que vivem na igreja, eles transmitem o amor de Deus. Que amor é esse? Que amor tremendo! Como que Deus ainda está dando tempo para que as pessoas possam se converter. Vale a pena ser crente. Por último, o texto nos diz que os discípulos que vivem no corpo de Cristo desfrutam das bênçãos do corpo. Bênção de um coração compassivo, quer dizer bondade, benignidade, bondade. Bênção de um coração compassivo, de humildade, submissão. Bênção de um coração compassivo, de mansidão, branda, calma, coisa maravilhosa, porque Deus é o Deus da calmaria. Deus é o Deus da bondade, é o Deus amoroso, é o Deus que suplanta os problemas, ou seja, Ele tira os problemas, Ele alivia os problemas da sua vida e faz você viver uma vida melhor. Ele faz com que um coração angustiado possa ter tranquilidade. Nós estamos vivendo um tempo eu tenho escrevido sobre isso, vocês podem acompanhar lá nas redes sociais, no Facebook, que eu tenho escrevido sobre isso, sobre depressão, sobre angústia, sobre pânico. Estamos vivendo isso. Há poucos dias um pastor, ele se matou, ele tirou sua própria vida, ele deu uma depressão tão grande que ele perdeu o controle da vida. Ele perdeu o controle da vida, não tem nem 30 dias isso, ele perdeu o controle da vida e tirou a sua própria vida, porque ele não teve, ele perdeu a direção, ele perdeu a visão, descontrolou, ele não estava mais em si. Então, é uma doença que tem destruído pessoas. É preciso, nesse tempo, a gente agarrar mais com o Senhor, ler mais a Bíblia, confiar mais no Senhor, fazer a vontade do Senhor. A Bíblia nos fala do domínio próprio. Nós precisamos ter esse domínio próprio para vencer as batalhas da vida. Todos nós passamos, eu creio que todos que estão aqui presentes, a vocês que estão nos assistindo, todos já tiveram angústia, todos já tiveram ansiedade, todos já passaram talvez até por depressão, mas se a gente souber controlar, a gente estiver na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, somos capazes de vencer, por isso nós somos abençoados. E dando continuidade, nos diz o texto que Deus,
É um Deus tão bondoso que Ele nos abençoa. Aí fala de bênção, de um coração compassivo, longanimidade, nobreza. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá oportunidade de poder enxergar dias melhores, oportunidade de poder enxergar o seu poder, oportunidade de poder consertar as nossas vidas, oportunidade de poder aceitá-lo como Deus da nossa vida. Se nós estamos de pé, é porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Às vezes as pessoas não têm consciência do quanto Deus é bom. Nós perdemos muito nessa vida. Tem pessoas que perderam filhos, foi o meu caso. Tem pessoas que perderam o marido ou a esposa. Tem mãe e pai passando momentos difíceis por causa dos seus filhos, preocupações. E isso são perdas. São coisas que nos atormentam, mas nós não podemos esquivar, nós não podemos ficar sentado, parado, vendo essas coisas acontecerem. Nós temos que sentar, ou melhor, estar diante de Deus e falar com Ele: Senhor, estou aqui. Senhor, tenha misericórdia de mim. Faça como Davi: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas não fique só ali no Senhor, vá trabalhar, vá servir o Senhor. Levante para a vida espiritual. Levante para a vida espiritual. Então, todos nós perdemos nessa vida. Não tem um que não perde. Todos perdem. Você já perdeu, já perdi, tá? Mas são coisas que nós vamos recuperar. Ou seja, Deus vai fazer essas coisas passar. Ele vai fazer superar em nossas vidas. Só olhar para Jó. Tá? O que aconteceu com Jó? Perdeu 10 filhos. Perdeu 500 camelos. Perdeu fazenda, perdeu tudo, até a amizade dos seus amigos, até a própria mulher diz para ele: Jó, amaldiçoa o teu Deus. Ela quis dizer: deixa esse Deus que não vale nada e morra. Ela já estava estressada, com depressão. Era estresse e depressão. Talvez a mulher do Jó, naquele momento, ela já tinha perdido a noção da vida. E Deus perdoou. Tá? Deus perdoou. Que Jó, ele recuperou tudo em dobro. A Bíblia diz que ele recuperou tudo em dobro. Então, Deus, Ele é maravilhoso. Vale a pena servir o Senhor. Eu não sei qual o problema que você está passando, mas eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui presente, a viver no corpo de Cristo. A viver no corpo de Cristo. Às vezes nós damos valor ao emprego, damos valor aos negócios, damos valor às propriedades, os bens, esquecemos de valorizar o Senhor. Você já reparou que amanhã, né, vamos pensar aqui, amanhã é segunda-feira, tá? Hoje é domingo, dia 21 de fevereiro de 2021, amanhã é segunda-feira. Todos têm trabalho, ninguém vai faltar ao trabalho. Então nós trabalhamos o mês todo e ninguém quer faltar, porque se faltar o trabalho, vai ter desconto no final do mês. Vai ter desconto. E todos trabalham ali, né? Serviço particular, todos têm que trabalhar ali, mesmo que está passando algumas situações difíceis, mas vão trabalhar ali, tem que cumprir o seu horário, tudo bonitinho, vai embora na hora certa, não quer deixar o patrão ou o encarregado, ou alguém que seja, que está tomando conta, reclamar. Mas já repararam que as pessoas faltam à igreja por falta de amor a Cristo? As pessoas amam mais os negócios do mundo, o emprego, tudo. Não falta o emprego, porque se faltar, perde um dia, vai perder dinheiro, mas perde a amizade com Deus, o amor de Deus, porque deixe de participar da obra de Deus. Então eu quero convidar a você agora que teve esse clarão na sua mente, que vale a pena servir o Senhor, não vale a pena faltar à igreja, faltar ao seu compromisso com Deus. Você quer ter uma vida diferente, você quer viver no corpo de Cristo. Eu quero convidar você que está em casa, a você que está aqui presente, a fazer um pacto com Deus. Faça como Abraão. Abraão fez um pacto com Deus, ou melhor, Deus fez um pacto com Abraão, que todas as famílias seriam abençoadas, todas as nações seriam abençoadas. Então faça um pacto com Deus, mas faça e cumpra. Faça e cumpra. Diga ao Senhor: Senhor, a partir de hoje eu vou ser um crente fiel.
A partir de hoje eu vou servir o Senhor. A partir de hoje eu vou chegar cedo na igreja, eu vou adorar o Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor, eu posso enfrentar todos e todos, mas não vou abandonar o Senhor. Fala isso com o coração puro, com a mente sincera, tá? Fala isso para o Senhor, porque Deus, Ele quer entrar na sua vida, quer fazer de você uma pessoa melhor, mas depende de você. Depende de você. E se você vai fazer esse pacto com Deus de fidelidade, eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus que abençoe você, para que você tenha uma vida espiritual em dobro. Eu não vou dizer vida material, porque o material é supérfluo, é coisa que você ganha e perde. Lembra de manhã eu falei? Às vezes as pessoas ficam naquela preocupação, meus bens, meus negócios, e começa a situação a ficar ruim, começa a reclamar. Lembra que eu falei? Alguém já viu um caminhão de mudança entrar no cemitério? Alguém já viu alguém levar uma fazenda, uma propriedade para o cemitério? Não. No cemitério só vai o corpo, porque a mente que nós temos de Cristo, quando a pessoa morre, está com Ele. Nós só vamos levar aquilo que fizemos de bem ou mal. Então eu quero convidar a você, colocar a sua vida diante do Senhor. Se você fez um pacto de fidelidade com o Senhor, eu vou orar por você. Agora, se você acha que não vai cumprir, não faça esse pacto com Deus. Não faça. Porque tem muita gente que fala... E não, tem muitas pessoas fazendo pacto, não estão cumprindo. Façam pacto com Deus. Façam pacto. Mas se você não puder cumprir, não faça. É melhor que não faça. Continue com essa vida, me perdoa a palavra, mesquinha. Continua assim. Porque Deus quer um coração sincero, como Ele viu o coração de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Paulo, que deixou tudo, a família, a riqueza, tudo que ele tinha, para andar com o Senhor. Feche os seus olhos. Ó Deus, bendito, querido, amado, todo-poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento especial aqui neste lugar, onde estamos adorando, bendizendo o nome do Senhor. Abençoa o teu povo aqui presente, Senhor. Que o teu povo, ó Deus, que chama pelo teu nome, seja mais abençoado pelo Senhor. Ó Deus, aqueles que fizeram um pacto com o Senhor nesta noite, que seja um pacto sincero, que seja um pacto de fidelidade, de honestidade, para servir o único, todo poderoso, o nosso Deus Jeová. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Obrigado a Deus pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina a cada momento a Tua palavra. Ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos leve em paz para os nossos lares. Nós te pedimos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, que todos tenham uma boa semana. Trabalhe com alegria, com amor. Não trabalhe mal-humorado, trabalhe alegre. Obedeça o seu encarregado, o seu chefe, o seu patrão. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira com o pastor Elvis Mesquita.